Oiê, tudo bem com você? Aqui é a Lilian Cruz, criadora do ETEC Sem Mistérios Power, e nessa maratona de vídeos eu vou te mostrar o passo a passo utilizado por estudantes comuns para aprender os 9 anos de conteúdos cobrados no vestibulinho da ETEC em poucas semanas, tornando-se assim uma máquina de aprovações. Essa é a fórmula que eu mesma utilizei para garantir a minha aprovação em quarto lugar no curso mais concorrido da ETEC da minha cidade na época, e em mais 10 vestibulares, entre eles o Enem, a Unesp, a Unifesp e alguns outros. E bom, quando eu falo de estudar 9 anos em pouco tempo, eu não estou falando de passar horas e horas por dia estudando sem parar, nem de fórmulas mágicas para decorar conteúdos ou coisas do tipo, tá? Tô falando de um método eficiente que possibilita que você aprenda de forma consistente num curto período de tempo, mesmo que você seja aquele aluno que sempre tira 5 ou aquela pessoa que se mata de estudar e não consegue tirar mais que 7. Ou então, se você já terminou o ensino médio, tá fora da escola há algum tempo, não tem tempo para estudar e não lembra de mais nada, ou se você já fez a prova e não passou. Eu sei que isso pode parecer bom demais para ser verdade, e o fato é que eu também não acreditaria que seria possível se eu mesma não tivesse conseguido tantas aprovações e, claro, se não tivesse visto dezenas de estudantes serem aprovados na ETEC com a utilização desse método. E bom, antes de te mostrar como esse método funciona, deixa eu te contar bem rapidinho como foi que eu cheguei até ele, né? E o fato é que eu era assim como você. Então, quando eu estava no segundo ano do ensino médio, eu queria muito entrar na ETEC para terminar o colégio já com uma profissão e ter mais chance de entrar no mercado de trabalho. Só que eu não fazia a menor ideia de como aprender e revisar todo o conteúdo cobrado na prova em pouquíssimo tempo, né? Sem contar que naquela época eu tinha conseguido uma bolsa de estudos numa escola particular e eu tava com muita dificuldade em algumas matérias, porque até então eu sempre tinha estudado em escolas públicas e naquelas escolas que não eram muito boas, o ensino era muito diferente. Então eu tinha esse grande desafio na minha frente, né? Que era encontrar um jeito de passar na prova da ETEC e, claro, encontrar maneiras também de melhorar o meu desempenho no meu colégio para não perder a bolsa. Então, resumindo, eu tava super perdida, sem saber como conseguir ter um resultado positivo na ETEC e realizar o meu sonho de começar a minha vida profissional de um jeito muito promissor, né? Foi aí que eu comecei a buscar estratégias, técnicas, métodos, enfim, tudo que me permitisse aprender muita coisa em pouco tempo. E nessa busca, encontrei várias estratégias que prometiam facilitar e agilizar o meu processo de aprendizagem, técnicas de leitura dinâmica e coisas assim. Só que nada disso atendia as minhas necessidades e nada disso trazia o resultado que eu queria. Na verdade, muitas vezes, eu tinha que estudar por longas horas, o que me privava de ter vida social e me gerava muito estresse naquela época. Foi aí que eu resolvi ir além e acabei encontrando uma teoria que falava sobre o processo de aprendizagem relacionado ao funcionamento cerebral. Eu pensei, vou colocar esse negócio em prática nos meus estudos, né? Então, a princípio, isso funcionou muito bem para o aprendizado rápido e efetivo dos conteúdos, só que eu percebi que mesmo assim eu não tinha consistência nos estudos. E eu percebia que essa consistência era uma coisa essencial para que a teoria funcionasse e, claro, para que eu tivesse os resultados desejados. Com essas dificuldades que foram surgindo, eu fui percebendo a necessidade de implementar técnicas a esse método, né? Então, técnicas que me possibilitassem ter mais consistência nos estudos, melhorassem minha produtividade, motivação, enfim. E aí, mais uma vez, eu fui em busca de novas estratégias. Com isso, depois de muitos estudos e pesquisas, eu consegui agregar à teoria algumas ferramentas de produtividade e otimização de tempo, técnicas de motivação, gerenciamento de rotina, e após muitos testes e aprimoramento, eu finalmente cheguei ao método que eu tenho hoje. E afinal de contas, por que eu decidi compartilhar esse método, né? Bom, na verdade, a princípio eu não tinha a menor intenção de compartilhar esse método com outras pessoas, simplesmente porque isso não fazia parte dos meus planos. Tudo que eu queria era passar na ETEC, para começar a trabalhar logo que eu saísse do ensino médio, fazer uma faculdade, construir uma carreira tradicional, tudo isso. Só que em pouco tempo, implementando esse método nos meus estudos, eu consegui não só minha aprovação na ETEC, como também as aprovações em grandes universidades do Brasil. E isso despertou uma certa curiosidade nas pessoas, meus amigos, conhecidos, enfim. Então, todo mundo começou a me procurar pedindo ajuda para estudar, né? E isso, depois de algum tempo, fez com que as minhas irmãs vissem um grande potencial nesse método e me motivassem a compartilhá-lo. E foi então que surgiu o canal, o blog, o Instagram, e isso não para de crescer até hoje. Conforme o blog crescia, o canal crescia, as pessoas que me acompanhavam nessas redes sociais começaram a me pedir um acompanhamento mais de perto para que elas tivessem os mesmos resultados que os meus, ou até melhores, né?
E por algum tempo eu até relutei em fazer isso. Só que chegou o momento em que eu me dei conta do quanto eu me sentia feliz compartilhando o meu conhecimento. Então eu poderia até continuar com meus sonhos de ter uma carreira tradicional, me dedicar exclusivamente à faculdade, continuar escrevendo os meus livros, seguir com os meus planos, só que nada disso me deixava mais feliz do que ensinar as pessoas tudo que eu aprendi e ajudá-las a dar esse passo tão importante que é iniciar suas vidas profissionais e acadêmicas de forma promissora por meio da ETEC. Então, hoje em dia, eu me sinto muito realizada quando eu olho meu canal do YouTube e vejo que eu estou ajudando mais de 38 mil pessoas com os meus vídeos e me sinto ainda mais relacionada com os depoimentos que eu recebo de pessoas que passaram na ETEC, seguindo a metodologia que eu explico para elas, seguindo os meus conteúdos. Saber que estudantes comuns estão conseguindo abraçar oportunidades como as que a ETEC oferece é incrivelmente recompensador. E é por isso que eu decidi compartilhar esse passo a passo com você também nessa maratona, tá? Então eu vou te ensinar exatamente o que é esse método, porque ele é capaz de gerar 9 anos de aprendizagem de conteúdos em poucas semanas e como é que ele funciona. Mas, antes de te ensinar tudo isso, eu quero te explicar por que o jeito tradicional de estudos, né? O jeito como a maioria estuda não funciona em 90% dos casos. E a verdade é que existem vários motivos por trás do fracasso dos seus estudos e de milhares de estudantes que não conseguem passar na ETEC. E aqui nesse vídeo eu vou te falar os 4 principais. E o primeiríssimo motivo pelo qual seu método de estudos pode não funcionar é o simples fato de você achar que estudar horas e horas seguidas é a garantia para um bom desempenho na prova. Esse, sem dúvida, é um grande erro que não só você e outros vestibulandos da ETEC cometem, mas vestibulandos em geral, de qualquer vestibular. E aí você me pergunta, né? Mas Li, por que isso não funciona? Bom, o fato é que o nosso cérebro, o nosso lindo cérebro, é o responsável por processar todas as informações que a gente adquire durante um dia. E, gente, isso é muita coisa. Já parou pra pensar no tanto de informação que você recebe ao longo do dia? Aquela música que você ouviu e não sai da cabeça, a conversa com as amigas, um acidente que você viu na rua, o cheiro do seu perfume favorito, aquele crushzinho novo que chegou na escola, um vídeo viral na internet, um perfil no Instagram, uma mensagem que você recebeu no WhatsApp, a festa da próxima semana, enfim. Todas essas informações que você nem considera como informações são armazenadas involuntariamente na nossa cabecinha. E sem contar tudo aquilo que a gente precisa enviar para o cérebro para que o nosso corpo funcione, né? Por exemplo, o simples fato de piscar os olhos. Para que a gente pisque, são enviadas informações para o nosso cérebro, porque ele vai entender que aquilo ali é uma coisa que ele tem que se defender, sabe? Então, o nosso ato de piscar os olhos é uma forma de defesa contra corpos estranhos, objetos, enfim, que possam entrar nos nossos olhos e nos prejudicar, né? Já reparou que a gente tende a fechar os olhos rapidamente quando a gente vê, por exemplo, uns que tinham vindo na direção deles? Então, isso parece automático, mas para que isso aconteça, várias informações são enviadas para o cérebro de um jeito mega rápido, a fim de evitar que um dano maior aconteça, né? Então, nosso cérebro vai processar e receber informações basicamente o tempo todo, 24 horas por dia. Então, assim, tudo isso, tudo que você viveu ao longo de um dia, tudo que você viu, sentiu, ouviu, todos os cheiros, tudo vai parar no seu cérebro, o que já é uma grande quantidade de informações por si só. Agora só pensa se você associar isso com mais 5, 8, 10, 12 horas de estudos por dia. Com certeza isso vai gerar uma overdose de conteúdo, né? Um overload de informações, que é uma quantidade muito grande de coisas que vão ser enviadas para o cérebro. E se tudo isso ficasse gravado no cérebro, já era, porque ao longo de um tempo a gente estaria entulhado de informações, muitas delas inúteis, porque tem muita coisa que não faz o menor sentido ficar lembrando. Por exemplo, qual sentido, qual utilidade de lembrar de uma piadinha que alguém fez na sala, né? Não faz o menor sentido. Então já imaginou isso ao longo de uma vida inteira? Como que seria estranho? Então, sem dúvidas, a gente teria uma verdadeira obesidade mental. E aí você para e me pergunta, né? Mas Li, então por que isso não acontece? Bom, isso não acontece porque o nosso maravilhoso cérebro é super avançado e sabe exatamente o que vai armazenar. Então ele só armazena aquilo que aparentemente é importante. Ou seja, não é a quantidade de conteúdo, a quantidade de horas que você passa ali estudando que importa, mas sim a qualidade. Então não adianta de nada você ficar ali lendo, tentando decorar um monte de conteúdos, porque nada daquilo vai ser assimilado. Ou talvez uma pequena parte, né, caso o seu cérebro entenda que aquilo ali é importante.
Ok, agora vamos para o segundo erro que muitos estudantes cometem. E esse é um erro clássico, né? Que é deixar para estudar em cima da hora. E por que as pessoas fazem isso, meu Deus? A resposta é simples: para que elas não esqueçam o que elas estudaram. E, obviamente, dá tudo errado. Assim, muitos estudantes acreditam que quanto mais perto da prova eles começarem a estudar, melhor eles vão lembrar do conteúdo, né? E isso é uma armadilha absurda que tem afastado muita gente do sonho de entrar na ETEC. Porque ao deixar para estudar em cima da hora, 3 coisas podem acontecer. Ou você não consegue estudar nenhum terço do conteúdo necessário, e aí não vai ter domínio do conteúdo da prova, ou então acaba caindo na mesma armadilha de ter que estudar muita coisa ao mesmo tempo e teu cérebro não vai conseguir assimilar aquele conteúdo, ou então você vai ter um estresse muito grande, né? Porque ao procrastinar, deixando para estudar muito perto da data da prova, você vai ocupar uma parte do seu cérebro muito grande com uma preocupação excessiva, uma preocupação absurda, porque você não consegue simplesmente ignorar o fato que tem que estudar. Então isso vai gerar várias preocupações, do tipo, eu não estudei nada ainda, meu Deus, será que eu consigo estudar tudo isso? Será que vai dar tempo? Será que eu vou conseguir? E se não cair nada do que eu estudei, meu Deus, me ajuda, né? Então tudo isso acaba ocupando um espaço mental enorme. É como se você estivesse alugando uma parte do cérebro para essas pequenas, porém desastrosas preocupações. E isso é realmente desastroso, porque faz minar a sua energia, vai gerar um estresse absurdo, reduzindo assim a sua capacidade de aprender, influenciando negativamente no seu desempenho na hora de responder questões, fazendo do dia da prova um verdadeiro pesadelo, assim como acontece com muita gente. Vamos agora para o terceiro erro que muitos estudantes cometem quando estudam para a prova da ETEC e que talvez você já tenha cometido também, que é achar que basta refazer 1 ou 2 provas antigas, né? Deixa eu só pegar a prova do ano passado, e acham que já estudaram, subestimando assim a prova da ETEC. E esse é um erro que cada vez mais as pessoas cometem. E sabe por que isso é um erro? Simples. Nenhuma prova vai ser igual a outra. Logo, estudando por uma prova anterior, você não vai ter domínio nenhum dos conteúdos. As provas antigas até podem sim serem utilizadas, só que não como um material único de estudo, sabe? Elas devem ser utilizadas para você analisar o perfil da prova, saber como as questões são colocadas e quais assuntos costumam ser mais frequentes. Então, assim, eu diria que as provas anteriores são uma ferramenta de análise para direcionar os seus estudos, e não um material de estudos, um método de estudos propriamente dito, tá? E agora vamos pro quarto erro, né? E o quarto erro é bem simples, tá? Que é simplesmente você achar que aquela técnica exata que deu certo pros teus amigos vai funcionar com você também. Isso é um tremendo engano, porque cada estudante possui um jeito próprio de receber as informações. Ou seja, o nosso processamento de informações, ele é otimizado de acordo com a maneira como a gente recebe e processa informações. Isso significa que nem tudo aquilo que funcionou para o seu amigo vai funcionar para você, simplesmente porque as técnicas não são universais. Cada estudante apresenta um perfil comportamental, e para cada perfil existem técnicas mais adequadas, maneiras mais adequadas de colocar aquele conteúdo em prática, né? Ou seja, técnicas que possibilitam um melhor aproveitamento de estudos e uma assimilação mais assertiva e otimizada. Então, quando a gente vai estudar para a prova, é preciso identificar esse perfil para adaptar as técnicas de acordo com a maneira como você assimila o conteúdo, tornando assim o seu processo de aprendizagem e o seu plano de estudo até 70% a 80% mais eficientes. Bom, e agora que você já sabe quais são os 4 maiores erros que você comete ao estudar e por que esse jeito de estudar não funciona, você deve estar se perguntando, né? Menina, como eu faço para estudar de forma certa, de forma assertiva mesmo? Seguinte, o fato é que você pode usar os fundamentos do processamento de informações pelo cérebro a favor dos seus estudos para a ETEC. E a primeira coisa que você precisa saber é que quando você estuda do jeitinho tradicional, esse jeito que quase todo mundo estuda, é como se você estivesse escrevendo na areia. Você consegue até escrever muito fácil, só que as informações são apagadas com a mesma facilidade, né? E bom, se você já passou um final de semana ou as férias aqui na praia e já escreveu na areia, você sabe do que eu tô falando. E se não fez isso nunca na vida, experimenta fazer na próxima vez que vier pra cá. Então você simplesmente escreve ali rapidinho, aí vem um vento ou uma onda, acabou. Já apagou tudo que você escreveu, né? E é exatamente isso que acontece quando você estuda da maneira tradicional.
Já aconteceu com você de começar a estudar sobre um assunto qualquer e antes de acabar de estudar aquilo, você não lembra de mais nada? Você começa a ler um texto sobre um assunto, quando chega no meio da página, terceiro ou quinto parágrafo ali, você não lembra mais nada que tinha no primeiro parágrafo? Ou então, quando você passa dias e dias estudando, daí na hora da prova fica apenas uma vaga lembrança de que já viu aquele assunto em algum lugar, né? Mas não consegue resolver a questão. Pois é, isso acontece porque o teu cérebro, na hora de fazer o processamento de informações, não viu nenhuma importância naquilo e jogou tudo no lixo. E o pior, isso acontece o tempo todo. E por que isso acontece tanto, né? O fato é que o nosso cérebro utiliza dois sistemas para armazenar as informações. O sistema límbico e o córtex. O límbico, ele é responsável pela memória de curto prazo e o córtex pela de longo prazo. E assim, todas as informações que a gente recebe ao longo do dia são armazenadas no sistema límbico, ou seja, na memória curta, de curta duração. Tudo isso vai passar por essa memória e enquanto a gente dorme, as informações são processadas pelo cérebro e são transferidas para o córtex. O problema é que apenas uma pequena parte delas vão ser armazenadas e são justamente aquelas que de alguma maneira foram consideradas as mais importantes para o nosso cérebro, enquanto as outras vão ser apagadas. Então, o sistema límbico é aquele que a gente tem um acesso muito fácil, a gente consegue armazenar informações com muita facilidade nele, né? Então, é como escrever na areia, como eu havia dito antes. E é exatamente isso que vai acontecer quando você passa longas horas tentando decorar um amontoado de conteúdos. Você vai armazenar informações no sistema límbico, na memória de curto prazo. E isso não seria problema nenhum se elas fossem transferidas depois para o córtex. Mas o que acontece é que geralmente essas informações não ficaram marcadas no teu cérebro. Então elas não são consideradas importantes e aí durante o processamento elas vão ser descartadas. Então é por isso que você vai esquecer o conteúdo com muita facilidade. Por isso, escrever somente no sistema límbico é o grande erro que afasta a cada semestre cerca de 80% dos vestibulandos de suas vagas da ETEC. E aí, para que você consiga ter sucesso no vestibulinho da ETEC, em qualquer outra prova, vestibular ou processo seletivo, você precisa aprender como escrever além do sistema límbico. Ou seja, é necessário fazer com que os conteúdos estudados sejam escritos também no seu córtex. Quando você consegue escrever no córtex, você potencializa o seu aprendizado, aumentando o seu desempenho até 100%. E por que isso acontece, né? Bom, seguinte, quando você consegue fazer com que o conteúdo estudado ultrapasse o sistema límbico e seja escrito no córtex, você consegue aprender muita coisa em pouco tempo. Isso porque as informações estudadas vão ficar guardadas por um longo período de tempo ou até mesmo para sempre, para que você possa acessá-las, digamos assim, sempre que precisar. Então isso reduz consideravelmente seu tempo de estudo, porque uma vez que você estudou o conteúdo, você não vai ter aquela necessidade de estudar aquilo todo dia de novo, não vai ter aquele esquecimento, né? O que geralmente acontece com as pessoas em geral, e você deve saber disso muito bem. Quantas vezes, só para pensar aí, quantas vezes você já teve que estudar várias vezes o mesmo assunto para decorar aquilo, para poder se lembrar na hora da prova? Com certeza, isso já aconteceu contigo alguma vez na vida, né? Mas agora você se pergunta, se é só isso que faz a diferença, se é só isso que separa os aprovados dos que passam anos tentando, por que todo mundo não escreve no córtex? E a questão é que não é tão simples assim escrever no córtex. Escrever no córtex, diferentemente de escrever no sistema límbico, é como escrever numa pedra, esculpir uma rocha ali, sabe? Você vai precisar de ferramentas específicas, um esforço muito maior, só que você sabe que o que está escrito lá é permanente, então nem o vento, nem onda, nem nada consegue apagar. Então, escrever no córtex exige técnicas e estratégias assertivas. E não é só isso, né? Não basta saber como escrever. Tem que saber também exatamente o que escrever no córtex e qual a forma mais eficiente de fazer isso, de modo que o teu estudo seja assertivo e otimizado. E é exatamente nisso que consiste o meu método. Então, após muitas pesquisas, meses de estudos, testes com as mais diferentes técnicas, aplicação de estratégias, aperfeiçoamento constante, agregando várias estratégias de produtividade, ferramenta de gestão de aprendizagem, eu finalmente consegui desenvolver na prática um método não somente para escrever no córtex, mas sim um método para otimização e alavancagem de estudos em vestibulares, especialmente no vestibulinho da ETEC, que é uma prova bem diferente das outras. Então, nesse método, há 3 fatores a se considerar. E eu costumo dizer, então, que é um tripé da aprovação, né? E isso consiste basicamente no conteúdo,
no estudante e, claro, no processamento desse conteúdo. Quando esses 3 fatores são bem orquestrados, eles garantem os recursos necessários para que qualquer estudante, independente do perfil comportamental ou da experiência escolar, consiga aprender uma grande quantidade de conteúdo num curto período de tempo e passe, assim, de 0 para 100% de desempenho na prova. Então, muitos estudantes até sabem que precisam escrever no Cortex, até sabem que precisam fixar aquilo que eles estudaram, mas só saber disso não é o suficiente para ter sucesso. É como se você soubesse como esculpir numa rocha, né? Tivesse um tutorial para isso, mas não possuísse as ferramentas necessárias. Ou seja, não adianta muita coisa, né? E é por isso que muita gente se esforça tanto e muita gente até desiste de estudar. As pessoas tentam de alguma forma fazer esse trabalho, às vezes inconscientemente, mas não tem muito êxito porque as pessoas não juntaram os 3 fatores, não utilizaram as estratégias e técnicas certas para que esse processo fosse facilitado. Já o passo a passo que eu desenvolvi funciona exatamente como um arsenal de ferramentas para colocar em prática esses 3 fatores simultaneamente, fazendo com que o seu processo de aprendizagem seja otimizado e seu cérebro trabalhe a seu favor, transferindo as informações que são essenciais para sua aprovação para o córtex, de forma assertiva, sem que você tenha que estudar inúmeras vezes o mesmo conteúdo na tentativa de fixá-lo, nem que tenha que passar horas tentando aprender um infinito número de conteúdos, atirando para tudo quanto é lado por não saber exatamente onde mirar. E bom, agora que você já sabe que o seu jeito de estudar não é eficiente e que para ter sucesso nos estudos e garantir sua aprovação é necessário colocar em funcionamento os 3 fatores essenciais para fazer com que o cérebro trabalhe a seu favor e registre as informações na memória de longa duração, você com certeza está querendo saber mais sobre cada um dos fatores e como fazer para colocá-los em prática simultaneamente, né? E olha só, é exatamente isso que eu vou te ensinar. O que é cada um desses fatores para que você já consiga colocá-los em funcionamento nos seus estudos e comece a perceber os resultados. Mas eu vou deixar esse conteúdo para a próxima aula, porque eu já me estendi demais aqui e o vídeo vai ficar muito longo, né? Mas enquanto isso, deixa seu comentário aqui embaixo, me diz o que você achou de tudo isso, se ficou alguma dúvida, enfim, que eu farei o possível para responder especialmente seu comentário. E caso você queira saber mais sacadas e dicas para turbinar o teu estudo para ETEC, não deixa de me acompanhar nas redes sociais. Então se inscreve no canal, curte minha fanpage e principalmente me segue lá no Instagram, porque é lá que eu compartilho muitas dicas de estudos e muitas sacadas diariamente, ok? Então é isso, até a próxima aula. Tchau!